Olá, meus amigos. Nesta Smart Dica, nós iremos tratar sobre um assunto bastante recorrente nas questões de concursos para servidores do TRT. É o tema da transferência do local de trabalho do empregado. Para um perfeito deslinde destas questões, é importante que você leia os artigos 469 e 470 da CLT. De uma análise mais aprofundada desses artigos, você vai conseguir extrair a seguinte regra: o empregador não poderá transferir o empregado sem a sua anuência. O empregador não poderá transferir o empregado sem a sua anuência, sem a sua concordância. É a regra, mas como toda boa regra, comporta exceções. E são essas exceções que vão cair na sua prova. Então fique atento às seguintes exceções. Primeiro, o empregado pode ser transferido, e isso não é considerado transferência ilícita, quando essa transferência não acarretar mudança de seu domicílio. O empregado pode ser transferido quando a transferência não acarretar mudança de seu domicílio. Por exemplo, o empregado trabalha em um bairro e é transferido para trabalhar em outro bairro, sem que haja mudança do seu domicílio. Mas fiquem atentos. Nesse caso, a empresa é obrigada a custear um possível aumento das despesas de transporte do empregado. Então, primeira situação, se não houver mudança de domicílio, a transferência é válida. Segunda situação, os empregados que exercem cargo em comissão. Empregados que exercem cargo em comissão poderão ser transferidos. Os empregados que tenham em seu contrato de trabalho uma cláusula, seja explícita ou implícita, que permita ao empregador fazer essa transferência. O empregado que tenha cláusulas em seus contratos que permitem essa transferência também podem ser transferidos sem a sua anuência. Mas atenção, tanto em cargos em comissão, quanto empregados que tenham esse tipo de contrato, esse tipo de cláusula contratual que permita a transferência, o empregador somente poderá fazer essa transferência de forma válida se comprovar a real necessidade da transferência para evitar perseguições perante o seu empregado. Então, se o empregado tiver cargo em comissão ou se o empregado tiver uma cláusula contratual que permite a transferência, também é possível. Ou, no último caso, se houver a extinção do estabelecimento empresarial, aí, por lógico, o empregado poderá ser transferido. Meus amigos, toda vez que essa transferência tiver caráter provisório, o empregado fará jus a um adicional de transferência. Então, toda vez que o caráter for provisório, a transferência vai dar ao empregado direito a um adicional de transferência. Esse adicional de transferência é de pelo menos 25% do valor do salário que ele recebe na sua localidade de origem. Adicional de transferência somente é dado em caso de transferência provisória. E se for o caso de transferência definitiva, o empregado não faz jus ao adicional de transferência. Fique atento a isso. Agora, é importante perceber que no artigo 470, a CLT dispõe que o empregador custeará as despesas referentes à transferência, despesas com a mudança do trabalhador. E ali não está prevendo se a transferência é definitiva ou provisória. Então, as despesas decorrentes da transferência são devidas pelo empregador. Não confundir despesas da transferência, como, por exemplo, despesas com transporte, de mudança das coisas do empregado, com adicional de transferência. Adicional de transferência somente em caso de transferência provisória. Pois bem, meus amigos, façam uma leitura mais apurada dos artigos 469 e 470 e analisem as nossas apostilas no site www.smartjuris.com.br. Bons estudos e boa aprovação.